Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aí, mais uma videoaula, tá? Sétimo ano. Pessoal, nós vamos dar início aí, tá? A trabalhar com a parte da matemática chamada de álgebra, tá? Que nem eu venho falando nas aulas anteriores, tá? O sétimo ano, a parte mais estruturante para que você possa acompanhar os próximos anos, oitavo, nono ano, tá? É a parte da álgebra. Por quê? A partir desse momento até o terceiro ano do ensino médio, você vai trabalhar exclusivamente com a álgebra. Tudo bem? Então, fica aí tá, a dica, tá bom? Eu não vou falar de onde vem a palavra álgebra. Se você quiser fazer uma pesquisa, colocar no caderno, mandar uma foto, mandar um e-mail para contar um pontinho a mais, tá? O que significa a palavra álgebra e quais foram os primeiros estudiosos que começaram a trabalhar com essa parte da matemática, tá? De um modo geral, a álgebra é uma parte da matemática que realiza operações, né? Então, adição, subtração, multiplicação, divisão e resolução de situações problema, tá? Utilizando letras. Tudo bem? Nessa videoaula, eu vou passar alguns conceitos para vocês que é a introdução da álgebra. Tudo bem? Então, por favor, mantenham no caderno, tá? A parte da videoaula. Toda hora que eu for apagar, eu vou falar aí para você ter um tempinho. Vou falar, vou apagar, você coloca aí um pause para você poder estar copiando. Tudo bem? Então, vou apagar aí para dar continuidade. Primeira parte, álgebra, tá? Utilização de letras e números para resolução de operações, situações, problema. Tudo bem? Ó, nesse primeiro momento, tá? Você tem que enxergar as letras, tá? Como letras, tá? Quando nós formos trabalhar com expressões algébricas, tá? A letra poderá assumir qualquer valor. Quando isso acontece, ela é chamada de variável, tá? Por que variável? Eu posso colocar aqui a letra X vale 1, a letra B vale menos 5, a letra C vale 1/4 e assim por diante, tudo bem? Mas mais pra frente a gente vai chegar lá e mostrar como é que funciona. Já quando nós estivermos trabalhando com equações, que será a próxima matéria, a letra já não é uma variável, ela é uma incógnita. O que vem a ser uma incógnita? É um número desconhecido, tá? É um número que vai tornar a equação verdadeira. Tudo bem até aí? Dentro da álgebra, a primeira coisa que você tem que saber, tá? É que pode ser qualquer letra, que nem eu falei. Nós costumamos utilizar mais as letras X e Y, tá? Então aqui nos exemplos eu vou trabalhar com a letra X, mas vai aparecer outras letras também, tá? Primeira coisa que você tem que gravar é que entre um número, tá, e uma letra, a operação é multiplicação. E quando não aparecer número do lado da letra, você tem que saber que é o número 1. Então, ó, exemplo, ó, 1x. Não tem nada aqui entre o número 1 e o x, mas nós sabemos que é uma multiplicação. Vai aparecer assim nos exercícios? Não. Só vai aparecer a letra x, né? Com outra letra, poderia ser 1 vezes o b. Vai aparecer assim? Não, tá? Então você sabe que 1b é b, tá? Por que isso, professor? Porque na hora que nós estivermos fazendo as operações e eu for somar, se eu for somar b mais b, eu estou somando 1b mais 1b, que vai dar 2b, correto? Então isso daqui, ó, tem que ficar gravado na cabeça de vocês. Não vai aparecer assim, só vai aparecer a letra. Tranquilo? Da mesma forma, né, com os outros números, não aparece, né? Imagina que eu tenha lá 5 vezes o x.
Não vai aparecer assim, simplesmente vai aparecer 5x. Tudo bem? Tá? Para termos agora, né, uma outra condição, nós vamos trabalhar com expressões numéricas, tá? As expressões numéricas, num primeiro momento, tá? Eu vou deixar para fazer as operações depois. Num primeiro momento, o exercício vai te dar o valor, tá, da letra. E ele vai pedir o valor numérico da expressão numérica. É a primeira coisa que você tem que saber fazer, tá? Então eu vou apagar isso daqui. Ó, o que vem a ser uma expressão numérica? É uma expressão que vai apresentar números e letras. Tudo bem? Tá? Num primeiro momento, eu vou dar expressões numéricas que não tem como juntar termos semelhantes. Depois eu vou comentar o que são termos semelhantes. Tá? Então, vai estar ali a expressão numérica e ele vai pedir para você calcular o valor numérico dessas expressões. Então, um exemplo de expressão numérica, né? Ó, um exemplo de uma expressão numérica. A mais B. Ó, A mais B é uma expressão numérica. Tá? Outro exemplo. 2x menos y. É outra expressão numérica. Tá? Percebam. Tá aí, não tem o que fazer com isso, tá? Tudo bem? Depois você vai entender por que a hora que eu chegar lá nos termos semelhantes. Tranquilo até aqui? Primeira coisa que você tem que saber fazer dentro das expressões numéricas, tá? É calcular o valor numérico de uma expressão numérica quando é dado certo valor das letras. Tudo bem? Então eu vou passar um exemplo aqui, tá? Colocar o valor das letras e colocar três expressões numéricas para a gente calcular o valor numérico disso. Tudo bem? Vou apagar novamente. Valor aí, pessoal. Valor numérico de uma expressão não é expressão numérica, é expressão algébrica. Escrevi errado aqui. Espera aí um pouquinho. Então tá falhando porque tá molhado aqui. Vou pôr um exemplo. Os exercícios, pessoal, primeiro tipo de exercício é esse daí. Tudo bem? Então, ó, vamos lá, ó. Calcule o valor numérico das expressões a seguir, sabendo que, ó, ele está me dando o valor, ó, ele está me dando. Onde tiver x, eu vou ter que pôr o valor 3. Isso vai depender do exercício, pessoal, tá? Pode ser 3, pode ser 1/3, pode ser -1 e assim por diante, tá?
Nesse caso desse exemplo, tá? O nosso x vai valer 3 e o nosso y vai valer 5, tá? Então, vou colocar lá, ó, letra A, ó. Imagine que a expressão algébrica fosse essa, ó, 2x menos y. Aí, lembrando, entre um número e uma letra, a operação é multiplicação. Então, esse 2 aqui, ó, ele está multiplicando o valor do x. Quanto vale o valor do x? 3. Então, eu vou ficar com a expressão 2 vezes o 3 menos. Quanto vale o y? 5. Agora, eu vou calcular. Primeiro, eu tenho que resolver a multiplicação. 2 vezes o 3 é 6, menos o 5, que vai dar 1. Isso é o valor numérico dessa expressão algébrica quando o x vale 3 e o y vale 5. Tudo bem até aqui? Vamos fazer mais um? Vamos lá. Letra B. Menos 5x com menos 2y. Vamos ver o que vai dar agora? Vamos lá? Vai ter regra de sinais. Lembrando, entre um número e uma letra, a operação é multiplicação. Então, eu estou com menos 5 que multiplica o x. Quanto vale o x? 3. Menos 5 vezes o 3. Menos. Lembrando, número multiplica a letra. Menos 2 vezes o 5. Agora eu vou lá. Regrinha de sinais, menos com mais dá menos, 5 vezes o 3 dá menos 15. Menos com mais dá menos, 2 vezes o 5 dá 10. Igual. Agora eu estou com dois números negativos, estou devendo 15 e depois eu estou devendo 10. Quanto que eu vou ficar devendo? Menos 25. Pessoal, tranquilo, esse é o primeiro tipo de exercício que você tem que saber fazer, tá? Parece a todo momento, tá? Em situações problema também, mais lá para frente a gente vai colocar em exercícios com geometria, que vai aparecer perímetro, com letras e números, e ele vai te dar o valor da letra, você vai ter que calcular dessa forma que eu fiz aqui. Tudo bem? Vou apagar então, hora de você dar um pause aí para copiar. Vamos lá? Tá, agora eu vou voltar, tá, no que são termos semelhantes, tá? Por que que você tem que saber o que são termos semelhantes? Para você fazer as operações de adição e subtração, tá? Por isso que essas vão ser as duas primeiras que eu vou ensinar, que são as mais simples. Você só pode fazer essas duas operações se os termos forem semelhantes, tá? Então, termo semelhante. A definição é essa aí, pessoal. O que são termos semelhantes? São termos que apresentam as mesmas letras, tá? E os mesmos expoentes. Então, eu não posso juntar x com x ao quadrado. Eu não posso juntar A com B, tá? Por quê? X e x ao quadrado têm índices diferentes, né? Expoentes diferentes.
A e B já são letras diferentes. Então, exemplo, né? O que eu posso juntar? Né, ó? Eu posso juntar x mais 2x? Posso. É a mesma letra e o mesmo expoente, que no caso não aparece, mas nós sabemos que é o 1, porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Tudo bem? Não aparece. Vou ter outra jogada aqui que eu tenho que lembrar. Tem algum número do lado do x? Não, mas nós sabemos que é um número 1, correto? Então, eu vou fazer 1x mais 2x, vai dar 3x. Tranquilo? Vamos por exemplo A. Exemplo B. 5a ao quadrado mais 2a ao quadrado. Eu posso juntar? Posso, ó. São as mesmas letras e os mesmos expoentes. Então, eu vou lá. 5 mais 2, 7a ao quadrado. Tá? Você não vai mexer com o expoente. Agora eu vou pôr um exemplo que não tem como você fazer nada. Imagine que eu tenho isso daqui, ó. 3a mais c. Eu posso juntar A com C? Não. Então, continua a mesma coisa. Se fosse um exercício que ele colocasse lá de pegadinha, para ver se você sabe a definição e sabe operar com isso, tá? Você escreveria a mesma coisa. Não tem o que fazer, eu não posso juntar letras diferentes, tá? E nem letras iguais com expoentes, tá? Diferentes. Tranquilo? É a mesma regra para a subtração, tá bom? Então aqui nós fizemos a adição, agora eu vou colocar alguns exemplos de subtração. Então eu vou apagar e vou continuar, D, E, tá? Fazer dois aí para vocês darem uma olhada na subtração. Vou fazer de subtração agora, ó. 7a ao cubo menos 4a ao cubo. Posso juntar? Posso reduzir? Posso, né? Ó. A ao cubo com a ao cubo, tranquilo. 7 menos 4 vai dar 3 positivo a ao cubo, tá? Tomar cuidado que agora nós já sabemos operar com números positivos e negativos. Então, posso ter lá, ó, 10AB menos 20AB. Posso juntar AB com AB? Posso, é igual. Então, vou lá. 10 menos 20 dá menos 10AB. Correto, pessoal? Tranquilinho até aí? Tá? Então, ó, a partir desse momento, agora nós já sabemos operar adição e subtração, tá? E já sabemos fazer o valor numérico de uma expressão algébrica. Dentro disso, pode aparecerem diversas situações problema, tá? Eu vou colocar um exemplo que costuma aparecer muito, tá? Nas provas de AP, quem for prestar aí ETEC mais para frente, nos próximos anos lá no 9º ano, costuma aparecer também, tá bom? Então eu vou apagar novamente, vou colocar uma situação problema e depois nós vamos para a última parte da aula, para encerrar essa videoaula. Situação problema.
Vamos lá, pessoal. Exemplo clássico aí, aparece em muitas provas, tá? Então, o que que ele vai falar aí para você, ó? Calcule o perímetro. Então, primeiro, você tem que lembrar o que é perímetro. O que que é o perímetro de uma figura geométrica plana, tá? É a soma das medidas dos lados. Acabei não escrevendo aqui que o terreno era retangular, tá? Mas é um retângulo. Então você já tem que lembrar, se é um retângulo, os lados paralelos, que são aqueles que não se cruzam, são iguais. Ó, ele não me deu a medida desse lado aqui, mas se aqui é 2x, aqui também é 2x. Ah, ele não me deu a medida desse lado, mas se aqui é y, aqui também é y. O perímetro é a soma de todos os lados, tá? Como nós estamos começando a trabalhar agora com álgebra, no primeiro momento eu vou escrever perímetro. Mas quando a gente estiver nas próximas, eu não vou mais ficar escrevendo perímetro, eu vou colocar só P. Você já vai saber, tem que saber que é perímetro. Então, perímetro. Eu tenho que somar tudo isso aqui, ó. Então vai ficar y mais 2x mais y mais 2x. Já vou trocar, tá? Não vou colocar mais perímetro, tudo bem? Vou colocar P. Então, ó, perímetro nós vamos chamar de P. Agora, eu posso juntar termos semelhantes. Poderia, professor, poderia já jogar o valor de x e y? Poderia, pessoal. Mas é bem mais fácil você saber fazer as operações, juntem os termos semelhantes, depois você resolve, tá? Diminui os cálculos, tudo bem? Então, quem que eu posso juntar aqui, ó? Eu posso juntar o y, ó, y com o y. Então, um y mais um y dá 2y. Mais, quem que eu posso juntar aqui também, ó? O x, ó, 2x com o 2x. 2x mais 2x, então 4x. Opa, tranquilo, ó, já não posso mais mexer nisso, eu não posso juntar y com x. Agora é hora de eu calcular, tá? Quanto que vale o y? Aqui, vale 8, o exercício me deu isso. Quanto vale o x? Vale 10. Vou lá de novo. P de perímetro igual. Lembrando, entre um número e uma letra é multiplicação. Então, vai ficar 2 vezes o 8, que é o valor do y, mais 4 vezes o 10. Vamos lá. 2 vezes o 8 dá 16. 4 vezes o 10 dá 40. Perímetro igual. 16 mais 40, 56 metros. Pessoal, é batata. Isso aí sempre cai, sempre aparece. Tudo bem? Tranquilo? Vou apagar aí, tá? E vamos para a última parte aí, que é você transformar, tá? O que está escrito em português para a linguagem algébrica, tá? Então, eu costumo brincar sempre um pouquinho. Toda vez que você lê uma informação, tá? Que você não sabe o valor, você tem que dar uma de burro mesmo. Ah, eu não sei o que é isso aí. Então você vai determinar uma letra para isso. Geralmente, nós determinamos a letra X, que são as mais usuais que eu não falei no início da aula, tá? X, Y. Professor, eu quero colocar A de Altibano. Pode colocar. Ah, quero colocar B de Bruna. Ah, quero colocar C de Carlos. Colocar a letra do seu nome. Pode colocar, pessoal. Só que o mais usual, tá, é X e Y. Tudo bem? Então, vou apagar novamente.
para saber escrever em linguagem algébrica. Isso vai ser essencial para você nas próximas aulas, quando nós entrarmos em equações. A primeira coisa é você saber que existem algumas palavras, tá, que indicam operações. Então, a primeira coisa que você tem que saber são as palavras que indicam operações, tá? Então, vamos começar pela mais simples, adição. Adição, você já sabe que é o quê? Mais. Você apareceu, adicionei, ganhei, tá? A adição de um número com o 10. Você já sabe que você tem que colocar lá na expressão o símbolo do mais, tá? Diferença. Ó, diferença. Tá? A diferença entre a minha idade e a sua. Tá? Qual é a diferença? É menos, eu tenho que fazer uma menos a outra. Então é subtração. Então, perdi, tive prejuízo. Tá? São palavras que indicam a operação subtração. Produto. Produto. Multiplicação. Vou colocar bolinha, que a gente agora já está trabalhando com letras. Não vamos mais utilizar o X para multiplicação. É sempre bolinha. Tá? E o último, quociente. Quociente, razão. Tá? Ó, razão é divisão. Tá? Apareceu essas palavras, você já sabe que vai se tratar de uma divisão. Você pode representar tanto com a divisão, os dois pontinhos, ou na forma de fração, que nós também já sabemos que a fração nada mais é do que uma divisão. Tranquilo até aí? Vou apagar para colocar os exemplos. Exemplo. Aí, pessoal, o dobro de um número, pessoal. O que é o dobro? 2 vezes. Você conhece o número? Não. Então, você coloca uma letra, é x. O dobro de um número é 2x. Professor, precisa colocar o sinal de produto? Lembre-se, não precisa. Você já tem que saber que entre um número e uma letra, a operação é multiplicação ou produto. Tudo bem? Só, olha lá, próximo exemplo, ó, a diferença, lembrando, o que era a diferença? Subtração, correto? Entre o triplo de um número, o que é o triplo? 3 vezes, você conhece o número? Não, coloca-se o x, então, a diferença entre o triplo de um número, tá? E o 5, aí, escrevi em linguagem algébrica, tudo bem? Por que você tem que saber isso agora nesse momento? Que as próximas aulas, quando nós entrarmos em equações, eu vou dar situações, problema que você vai ter que ler em português, transformar para a linguagem algébrica, tá? Para depois saber resolver a equação do primeiro grau, tá? E nas próximas séries do segundo grau e assim por diante. Vou colocar uma com fração e a gente encerra a aula de hoje, tudo bem? Vamos lá.
Aí, pessoal, ó, outro exemplo aí agora com fração, né? Ó. Então, ó, 2/3 de um número, 2/3 de um número. Você conhece o número? Não. 2/3 de um número é 2x sobre 3. Adicionado, mais a 1/5. A 1/5. Então, perceba, você vai lendo e você vai escrevendo. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham gostado, tá? Então, essa aí é a nossa videoaula aí. Logo, logo vocês já vão ter acesso também aos exercícios que vão estar no blog, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.